tá? Essa é uma solução muito interessante, a solução do GraphZone da Bitdefender vem trazendo melhorias no produto e hoje nós vamos apresentar um pouco dela para vocês aí. Muitos estão aqui para conhecer ou já conhece o produto e quer mais informações, e hoje é o dia para vocês aprender um pouquinho mais sobre o produto, tá? Em relação a dúvidas, tá? Vou pedir que vocês façam da seguinte maneira, tá? Eu vou estar apresentando a ferramenta para vocês, tá? E ao longo da apresentação, eu verifico se tem alguma pergunta no chat, se for relacionada ao assunto, a gente dá continuidade, eu tiro as dúvidas e deixo o microfone cortado mesmo, tá? Vocês colocam pelo chat, fica até mais fácil, tem bastante pessoas na sala, se todo mundo começar a falar, pode ser que fique um pouco bagunçado. Então, vou pedir para que vocês coloquem as dúvidas no chat, pergunte ao longo da apresentação, ou se preferir, façam as perguntas no final, tá? No final a gente abre espaço para as perguntas comerciais, técnicas, temos eu respondendo perguntas técnicas, e temos comerciais na sala também aqui da TotalAir, que pode auxiliar vocês, ok? Bom, falando do produto agora, o produto ele possui dois formatos que ele pode trabalhar. A versão Cloud, que é essa primeira tela que eu estou aqui, que é acessando o ambiente HTTPS, toda a minha console, toda a minha estrutura de servidor, vamos dizer assim, está na nuvem da Bitdefender, e o endereço é graphzone.bitdefender.com, tá? E também tem o ambiente on-premises, que eu tenho um produto instalado no meu ambiente, dentro da minha rede, tá? Que ele está na minha rede local, endereço de rede local, né? O 92, 168, poderia ser um outro endereço de rede local, que eu também consigo gerenciar o meu produto, tá? É uma informação muito importante, até antes da gente começar. Como que funciona o ambiente on-premises da Bitdefender? Ele só funciona em ambiente virtualizado, tá? Não existe um instalador que você instala numa plataforma Windows, Linux ou Mac, isso para console, tá? Você precisa de um Hyper-V, um VMware, sendo ele Player, Workstation, Zen Server, enfim, alguma plataforma que virtualize máquinas aí para que você possa subir o produto, tá? Por exemplo, eu estou utilizando aqui para esse webinar, estou usando o VMware Player e funciona muito bem, tá? Para empresas tem licenciamentos, em caso de do VMware, o vCenter, enfim, mas você pode utilizar também em uma plataforma gratuita, tá? Funciona e funciona muito bem. Então, as duas formas que o produto trabalha, ou é no ambiente cloud, que você não precisa de uma estrutura física de um servidor para virtualizar ele, que seria no caso, ou no ambiente virtual appliance, tá? Que ele roda em cima de um servidor baseado nessa estrutura, ok? Diferença entre as duas soluções, tá? Eu vou antecipar, mas no final eu mostro para vocês em informações e slides em uma tela um pouco mais prática. O produto ele possui 3 licenciamentos, um licenciamento que é o Business Security, Advanced Business Security e Enterprise, tá? Os dois primeiros licenciamentos ele consegue ser simulado no cloud, tá? Você consegue utilizar ele muito bem, e o Enterprise somente ambiente de servidor, tá? Você precisa ter ele dentro da sua rede através de um virtualizador. Por quê? Hoje a solução, além de ele ter o anti-malware, firewall, controle de dispositivos, ele também tem a parte de mobile, tá? E essa parte de mobile ainda não está implementada no cloud, somente no ambiente on-premises. Vou passar todas essas features do produto, tá? Para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Vou acessar aqui a minha console cloud, tá? Ela tem até algumas máquinas aqui e eu vou passando para vocês para ficar mais prático.
que você faz o ambiente de login, você tem aí as credenciais, né, um e-mail válido para você fazer esse acesso à console, tá? A console ela é multiusuários, tá? Você pode ter o usuário do administrador da rede, uma pessoa que só verifica relatórios, uma pessoa com permissões um pouco mais restritas ali. Então você tem uma console multiusuários com diversos perfis, que você consegue dividir isso através de perfis já configurados na própria solução. Tá? Essa é a console local, né? Local não, desculpa, cloud, tá? Não muda nada da console local que você tem. Vou acessar aqui e para mostrar para vocês que não tem qualquer diferença, tá? Existem algumas features que diferenciam o produto por ele ser cloud ou por ele ser on-premises, que são poucas. A parte do mobile e integração com AD, tá? Mas a visão da console é a mesma, tá? São as mesmas informações de dashboard, de rede, de política, as informações são as mesmas, tá? Está carregando ali na minha máquina virtual, enquanto eu estou apresentando para vocês por aqui. Essa é a visão geral do produto, que você tem alguns gráficos aqui em relação a malwares, o que foi resolvido, o que não foi. Eu coloquei algumas máquinas aqui, até com alguns arquivos, um ambiente de teste mesmo, para que ele possa preencher esses gráficos aqui, até para mostrar para vocês algumas detecções, enfim, temos diversas detecções aqui, temos a preencher esse ambiente. Então, no seu dashboard você tem essas informações básicas que você já consegue controlar dentro do seu ambiente. Você pode adicionar outras telas, né? Por exemplo, aqui nós temos de atividade de malware, o status, os top 10. Você consegue adicionar outros tipos de informações ali dentro do ambiente, como detecção de phishing, bloqueio de aplicativos, bloqueio de sites, atividades relacionadas a device control, né? Quem colocou um dispositivo e foi bloqueado, o status da licença, atividades voltadas para o Firewall. Você tem diversas informações que você pode adicionar dentro desse dashboard. Ele tem páginas aqui, no caso nós temos duas, né? Ele não tem muita informação na página 2, está relacionado aqui ao modelo de anti-spam, não temos muitas informações, então ele não criou gráficos referente a esse tipo de detecção. Então essa é a primeira parte relacionada ao dashboard da solução. Tá? Nós temos aqui a parte de networks, né, que define o ambiente da empresa, né? Você pode colocar da seguinte forma: você tem o nome da empresa, aqui no caso está escrito TotalAir, tá? O nosso tem essa guia Companies aqui em cima, porque nós estamos com uma console de parceiro, né? Então nós conseguimos criar outras consoles para vocês que queiram testar o produto. Então, é por isso que tem essa guia Company. Para vocês não vão ter, vai ter somente a parte do network. Então, vai ser a diferença entre o produto aí, quando vocês visualizarem a console. Então, falando, digamos que seja o ambiente de vocês, tá? Seria nessa parte de networks, que seria toda a sua estrutura do seu ambiente, né? Você tem aqui os computadores, no caso, né? Você pode criar aqui grupos e subgrupos, como por exemplo, o nome da empresa, né? Você colocar aqui, adicionar um grupo chamado empresa, tá? Seria o nome da própria empresa, e abaixo desse grupo, você colocar subgrupos, como departamento, filiais, e você tratar regras por grupos. Você consegue aplicar regras para um computador específico ou para um conjunto de computadores. Então, a divisão é feita dessa forma, tá? Qual que é o interessante do cloud? Se você tem uma empresa, um colégio, que seja, você faz o gerenciamento de diversas unidades. Você tem São Paulo, Rio, Minas, Paraná. Você consegue colocar tudo isso dentro de uma console só. No caso, no cloud, você divide isso por
regiões ali, ou até mesmo departamentos colocando dentro da empresa, filiais, matriz, e você tem um gerenciamento único, não há necessidade de você colocar uma console em cada localização. Lembrando que se você também quiser a solução on-premises, se você quiser publicar isso, você consegue fazer através de NAT, tá? Para que as máquinas venham buscar na console da matriz. Se você tiver link para isso, é possível fazer, você consegue publicar o endereço e vai funcionar perfeitamente. Mas em ambiente que você tem diversas localizações, o cloud já seria o mais indicado. Lógico, precisamos estudar num todo o ambiente de vocês e ver o que se enquadra melhor, relacionando todos os pré-requisitos aí, máquinas, links, enfim. A gente auxilia vocês também nesse momento aí de escolha do produto. Então, você consegue dividir da seguinte forma: grupos, subgrupos e num formato centralizado. Tá? Temos aqui diversos pacotes que você pode criar, pacotes dentro da solução, né, que são pacotes que eles são usados para instalar no formato local e pela console. Então você pode criar um pacote específico de um departamento, de uma localização, com algumas features que um possui e outro não. Você consegue fazer isso. Vou entrar num pacote aqui, só para a gente visualizar o que você tem dentro desse pacote. Você define o nome, coloca alguma descrição. A linguagem do cliente, né? Deixa eu pegar um outro pacote aqui. Tá vendo? Deixa eu utilizar um outro aqui. Vou pegar um da Total Era aqui. Então você consegue utilizar aqui um pacote, definir um nome para ele, a linguagem deste pacote, né? No momento não tem português ainda no cliente, já está em estudo isso. Ontem mesmo tive um treinamento com o pessoal da Bitdefender, com novidades, informações referentes ao produto, e já foi solicitado a eles que o cliente em português. Ainda não tem data para isso, mas já foi feita essa requisição. Então a linguagem do pacote, nome da companhia, os módulos que você vai instalar dentro do produto, que seria o Active Control, o anti-malware que já vem marcado por padrão, que é o antivírus. Active Control nada mais é que a detecção por comportamento, tá? Firewall, Content Control, que é um conjunto de conteúdos ali dentro da solução. Vou passar por ela, tá? Mas a grosso modo você tem filtro web, você tem uma parte de um DLP um pouco... DLP, vamos dizer que um DLP, ele não é uma solução exatamente de DLP, mas algumas coisas você consegue trabalhar ali dentro, tá? Você tem também o Device Control, o Power User. O que seria o Power User? Nada mais é que é uma feature dentro do produto que você consegue tomar ações administrativas local no cliente, né? Sem a necessidade de ter que na console aplicar uma política. Em que momento que se aplica isso? Digamos que você precisa liberar algo de imediato ali para o usuário. Até que você vá à console, aplica a política para ele, você pode clicar na opção Power User, colocar a senha desse usuário administrador e modificar a política para ele. Tá? Seria exatamente essa função dele, um usuário administrador da ferramenta. Independente se o usuário que está logado é um usuário administrador do domínio, da máquina, ele não consegue tomar ações administradoras no cliente, precisa do Power User. O Relay nada mais é que ele tem diversas funções. Ele tem a função de ser o repositório, ele também tem a função de trabalhar a instalação e também a função de trocar informações entre cliente e servidor. Ele fica ali no intermediário, tá? Você pode definir diversos relays na sua rede para dividir o tráfego, né, de atualização, de instalação, de requisições à console, né? Você pode definir que a sua máquina, um outro servidor ou uma máquina por departamento seja o relay, para que você tenha um ambiente com essa flexibilidade. Então não é todo mundo se conectando no servidor, você tem outros relays ali na rede que facilitam essa comunicação. E uma proteção específica para Exchange, tá? Se você tiver o módulo de Exchange dentro do seu ambiente, tiver o Exchange instalado no server no Exchange 2010 ou 2013,
é compatível, você consegue trabalhar regras ali para o seu ambiente de e-mail, entrada, saída, detecção de malware, tá? Você tem diversas funções ali dentro do ambiente que você aplica para o Exchange. Formato de escaneamento, tá? A solução ela trabalha no formato diferente das outras soluções de antivírus, né? Ela tem 3 formas de trabalhar. O antivírus ele pode escanear através do próprio motor de antivírus local na máquina. Aquilo que você instala, normalmente ele faz o scan baseado naquelas assinaturas que ele tem, que seria o formato local. Você tem também a parte do Central Scan. O que seria o Central Scan? É possível você definir um appliance na rede, você instalar um ou outros appliances na rede, né, que serão essa central de escaneamento, muito utilizado para quem tem servidores de virtualização e não quer colocar o cliente na máquina que está virtualizada, ele trabalha na camada de virtualização, tá? Você consegue fazer isso na camada de virtualização e também em máquinas físicas, tá? Que ambiente que se enquadra para as máquinas físicas? Se você tem aquela máquina Windows XP com 1 GB de memória que roda o sistema da catraca, um sistema que só roda no ambiente XP, não tem nem como atualizar a máquina, mas a máquina também já está com processamento já que no seu limite ali, não dá para você colocar um antivírus porque vai forçar muito o processamento. Tem o processamento do antivírus, não adianta falar que não tem. Pelo menos que você instala qualquer antivírus, ele tem uma utilização de memória, processos, enfim. Você tendo essa central de escaneamento, o cliente não está, o motor de verificação não está dentro da máquina, ele fica nesse central scanning, né? Como que funciona nesse security center, né, que eles falam. Então, todo arquivo que essa máquina acessa, quem verifica é esse outro servidor. Então, o arquivo é direcionado para esse servidor, ele passa essa informação para a máquina. Então, o processamento do antivírus não está local. Você tem um motor no servidor que verifica e permite ou não o arquivo ser executado na máquina, sendo ela física ou virtual. E o ambiente híbrido que dá para você trabalhar também, que é quando você tem isso no formato dividido, né, local e híbrido. O que significa o híbrido? Ele vai na internet e verifica se tem alguma vacina ali. Quando você trabalha com ambiente híbrido, você tem uma baixa performance de hardware, né, porque automaticamente a própria solução verifica que se a máquina tiver com muito processamento, ele já vai na nuvem buscar. Baseado nas informações de nuvem que ele tem de vacina, ele verifica se aquele arquivo é malicioso ou não. Você tem essas 3 formas de trabalhar com o produto, né? Então, através do Security Server, escaneamento local ou ambiente híbrido que ele faz o balanceamento automático. São algumas informações voltadas para o pacote, qual ambiente ele vai se conectar para fazer essa comunicação, tá? Isso são configurações de pacote que você pode definir, tá? Dentro do seu ambiente, pode fazer o download desse pacote para instalar local, você consegue fazer isso normalmente. E abaixo você tem a parte das políticas, das tarefas, desculpa, tudo aquilo que você toma de ação dentro da console, ele cria uma tarefa, você consegue monitorar essa tarefa, sendo ela de instalação, escaneamento, alguma ação que você aplicou do cliente, da console para um cliente, ele te mostra essa tarefa, se concluiu, não concluiu, houve algum problema, te dá essas informações. Referente às políticas, temos aqui algumas políticas testes, né, que nós podemos mostrar aqui para você. Então vamos colocar, vou até criar uma nova política aqui para a gente poder mexer com um pouquinho mais de folga, nada daquilo que já está criado. Então vamos criar uma política aqui. Aquela primeira parte do pacote, você já cria um pacote pré-definido, porém você pode criar essas políticas, que são essas políticas que você aplica ao grupo, tá? Então digamos que o grupo financeiro tem uma política para o financeiro, o grupo comercial tem uma política específica para ele, ou você tem uma política padrão para a empresa e uma política diferenciada para o TI ou para a diretoria, você consegue trabalhar dessa forma também. Vou colocar teste 3 aqui. Quando você está configurando a política, um dos locais bem importante nesse primeiro passo aqui é essa informação. Permitir que outros usuários modifiquem essa política, tá?
Se é um ambiente que só você gerencia, tudo bem, mas se é um ambiente que você e outras pessoas vão gerenciar, é interessante que você marque essa opção para que ele possa mudar também, caso tenha algum problema ali naquela política, está detectando de uma forma incorreta. Então, define o nome, ele te passa informações referentes à política, você tem toda a parte de notificação, tá? Desde a notificação de pop-up para o cliente, ou deixar no total formato silencioso, nem o cliente ao lado do relógio vai aparecer, tá? Eu tenho uma máquina aqui de Bitdefender, deixa eu mostrar para vocês aqui. Que ele tem esse cliente aqui. Estão conseguindo visualizar minha máquina cliente aí do Bitdefender? Está disponível aí para vocês? Confirme para mim no chat, por favor. É uma máquina Windows XP que eu abri aqui do lado. Ela tem... Ok, legal. Você consegue colocar o antivírus no formato que nem este cliente aqui funcione, nem apareça aqui para o cliente. Ele nem vai saber que uma máquina antivírus está sendo executada. Tem um antivírus ali, pelo menos no cliente ao lado do relógio não vai aparecer. Ele vai aparecer no painel de controle, no outros programas, mas essa primeira visão aqui para o usuário não aparece. Então, você consegue sim trabalhar nessa estrutura. Formato totalmente silencioso, algumas notificações você pode definir. Status de alertas você consegue definir aqui também, quando é um alerta referente a fire ou update, se for crítico ele aparece ou não. Você tem diversas configurações dentro do ambiente voltado para notificações e alertas que você consegue aplicar para o cliente, tá? Então, são várias informações referentes a notificações. Mais abaixo aqui você consegue colocar os dados da empresa, né, para aparecer dentro do cliente. Você pode colocar o site da empresa, e, enfim, o e-mail do suporte, o telefone do suporte, caso aconteça alguma coisa para entrar em contato, você pode fazer isso também. Tá? Dentro das configurações, aqui dentro de settings, você tem uma feature dentro do produto que é o Password Configuration. Para que serve isso? Quando você habilita essa função, o usuário não consegue remover o antivírus, tá? Mesmo que o usuário seja administrador de rede, administrador do domínio, administrador local, independente do perfil do usuário, tá? Ele não vai conseguir remover se ele não tiver essa senha, tá? Mais abaixo aqui você tem a parte de proxy. Caso o seu ambiente possui proxy, você consegue definir aqui o endereço, as credenciais que vão ser utilizadas no processo de atualização, caso a máquina precise em algum momento buscar atualização dentro do ambiente da Bitdefender na nuvem. Ele precisa de uma conexão X. Podemos dizer que o usuário dele teoricamente não possa acessar, mas você cria um usuário dentro do proxy que está liberado. Então, para esse tipo de conexão, ele está liberado. Você já pode aplicar e essas configurações vão dentro do pacote. Tá? O Power User é diferente do Password Configuration. Password Configuration, para que o usuário não remova a solução. Tá? Power User é para ações administrativas dentro do cliente. Tá? Vou voltar aqui novamente, tá? E só para mostrar para vocês, acredito que essa minha máquina aqui não está com o Power User habilitado. Depois eu habilito ela na console para mostrar, mas abaixo aqui quando você clica com o botão direito, ele cria aqui um botão escrito Power User e você faz a autenticação dentro do cliente para que você possa tomar ações administrativas, tá? O cliente é essa visão aqui, que eu estou abrindo ele para vocês, é isso aqui, tá? E com as permissões administrativas você consegue habilitar ou desabilitar uma política específica, tá? Para isso que serve o Power User. E aqui umas informações referentes a relatórios, né? Informações que a Bitdefender erros que podem acontecer, detecções, ele envia isso para a Bitdefender, tá? E remove informações com mais de 30 dias. Aqui é toda a parte de comunicação, tá? Essa parte de comunicação está voltada para o relay, tá? Depois que você configura os relays, você tem que adicionar eles aqui dentro do ambiente, tá? Vai aparecer alguns relays aqui que nós temos no ambiente aqui de teste, tá? Então,
Você pode definir vários relays na sua rede, trabalhar com prioridades, tá? Se ele não conseguir um relay, ele vai para outro, enfim. Você consegue definir essa prioridade de relay. Tá? Configurações voltadas para update, você tem configurações de atualizações de produto e de assinatura. Tá? Essas atualizações por padrão é feito de hora em hora. Você pode mudar isso, diário, semanal. Recomendado que 1 hora, a cada hora é o suficiente, vamos dizer assim, que antivírus você tem atualizações constantes. Muitas pessoas definem tempos para isso, então eu coloco que vai ser diariamente, por exemplo, ele vai ter o horário das 11 a 1 para atualizar. Digamos que das 11 a 1 teve um problema, 11 horas não conseguiu. Ele vai tentar depois na próxima hora. Se ele não conseguir, aquele dia ele já fica sem atualização. Então, não é recomendado que deixe um intervalo pequeno, tá? E isso pode acontecer da máquina não receber atualização durante um dia e pode acontecer de ser infectada nesse momento, tá? Então, recomendado mesmo é de hora em hora, ou se você deixar diário o período todo, se você quiser diminuir isso a cada 2, 3 horas, enfim, você pode fazer isso também. Você tem a opção quando se trata de atualizações de produto, tá? Algumas atualizações precisam que seja reiniciada a máquina, caso modifique a versão, precisa que essa máquina tenha o reinício, né? Se você colocar para que ele fazer o reiniciar depois que instalar, ele aparece um pop-up para o cliente informando que ele tem 5 minutos para salvar, fechar e a máquina vai ser reiniciada após os 5 minutos. Ele não tem opção, ele não tem como abortar, não tem como cancelar, isso vai acontecer desde que essa opção esteja marcada. Então, as atualizações de assinatura, né, que é referente ao anti-malware, né, só voltando aqui, eu falei referente a atualizações de produto, tá? Se você quiser deixar um período um pouco maior para produto, tudo bem. Para assinatura, que não é recomendado que você trabalhe isso diariamente. Então, deixar diário em períodos pequenos. Então, de hora em hora é o suficiente, tá? As atualizações do Bitdefender por dia, tá? Elas não são muito grandes. Se você tiver relays na rede, isso facilita muito, tá? Pode acontecer de você ter uma atualização de até de 10, vamos colocar 10 megas, assim, picado, né? Isso vindo por pequenas atualizações diárias. Se você tem relay na rede, melhor. Coloque seus relays para fazer essas atualizações e distribui isso local. 10 megas numa rede local, falando no dia por máquina, não é muita coisa, mas se você tem 200 máquinas e as 200 máquinas buscarem 10 megas na internet é complicado. Então, você tem essa opção de relay, que é aqui onde você define os update locations. No communicate, na configuração acima, você lista os seus relays e aqui você define quais serão os locais que o cliente vai buscar atualização. Aqui só tem o site da própria Bitdefender, mas você pode colocar aqui os relays, setando desta forma, que não tem segredo, né, o endereço IP da máquina e a porta que ele utiliza, que é a 7074. Tá? E vai funcionar. Você coloca aqui e define a prioridade, se ele é a primeira opção ou a segunda. Você consegue fazer desta forma. Configurações de anti-malware, tá? Você tem a configuração de antivírus, que ele vai detectar sempre no modo sempre ativo, que é o on-axis. Recomendado que deixa no modo normal mesmo. Muito agressivo pode ter muito falso positivo. Muito permissivo pode acabar passando algumas coisas. Active Control, verificação por comportamento, tá? A maioria das detecções voltadas para o Active Control está voltada para aplicação, tá? Softwares de terceiros, softwares proprietários que é desenvolvido para a empresa e aquele software, vou dar um exemplo, tá? Até que foi citado ontem no treinamento. Uma empresa X estava com o Bitdefender e por comportamento começou a bloquear esse software da empresa. Eles foram verificar um pouco mais a fundo e viram que no protocolo HTTP
estava trafegando informações pessoais da empresa, como CNPJ, número de conta, ou até mesmo CPF de um cliente, estava passando um protocolo HTTP. Protocolo, se fosse um HTTPS, menos mal, você tem aí uma criptografia, enfim, mas HTTP é muito fácil de você interceptar isso aí e obter essas informações. Então o antivírus ele consegue detectar, tá, esse tipo de informação que trabalha ali dentro de uma aplicação e ele faz essa verificação por comportamento. No on-demand, você cria tarefas agendadas para escaneamento, sendo escaneamentos rápidos, completos, de rotina, tá? Quero definir que toda segunda-feira, no horário do almoço, faz um escaneamento em todas as máquinas, em um departamento, você consegue definir. Automaticamente, quando é conectado um pendrive dentro da máquina ou colocado um CD, já é feito o escaneamento, tá? A pessoa colocou um pendrive, abriu este pendrive ou abriu um CD, ele vai ser escaneado pelo antivírus, tá? Automaticamente, não tem a necessidade de clicar com o botão direito, fazer um escaneamento, ele já verifica isso, tá? Tem algumas outras informações de anti-malware aqui nas configurações de quarentena, por quanto tempo mantém, enviar isso para a Bitdefender para verificar esse arquivo, exceções na quarentena, né? Se você quiser colocar um arquivo específico ali para excluir ele, vamos dizer assim, da análise, né? Digamos que uma aplicação proprietária, um software que já é detectado no antivírus que você tem hoje, possivelmente pode ser detectado com a Bitdefender. Recomendamos que você coloque na exceção, sendo ele arquivo, pasta, extensão ou processo, tá? Você pode definir o caminho onde fica este arquivo e em quais módulos, tá? Se é quando é executado, sempre no on-axis, que é no antivírus sempre ativo. Para não ter problema, formato all, se você não quer que ele seja detectado, você coloca em todos os módulos que ele possa verificar. O Security Server foi, como eu disse para vocês, utilizado aí para ambientes críticos aí, ou ambientes virtuais que você não quer que o motor de antivírus esteja instalado na própria máquina. Você usa o Security Server para fazer este serviço, tá? Quando você tem o ambiente on-premises, ele já instala o Security Server na própria máquina, ele já tem essa disponibilidade do Security Server, você sobe ele num outro ambiente virtual e ele vai funcionar também, tá? A console de gerenciamento é a mesma, tá? Você só precisa de uma outra máquina para fazer esse processo de escaneamento. Então você pode ter diversos Security Server aqui para balancear também essas verificações para máquinas com baixo hardware aí, que o antivírus pode consumir alguma coisa, ou para ambientes virtualizados. A questão de firewall, você tem o firewall de estação, firewall mais robusto aí que o firewall do Windows, você tem regras de entrada, saída, bloqueio de protocolos, processos, enfim, você pode definir diversas regras aqui. Você pode definir algumas funções para tipos de redes, né? Se você conecta numa rede, é considerada uma rede de escritório, uma rede pública, uma rede confiável, tá? Você tem a opção de definir que se essa rede é uma rede pública, a máquina não se comunica mais com ninguém, então se torna invisível aí. Então, alguns clientes acham isso interessante para um ambiente público, enfim, isso vai para ambiente mesmo. Você tem algumas funções que você pode definir aqui baseado no tipo de rede. Mais abaixo são as regras, né, que você pode verificar, tá? Então, por padrão, o firewall ele vem na seguinte: primeiro ele analisa a regra, se pode ou não pode, depois ele verifica se o arquivo é válido ou não para esse tipo de detecção dentro do firewall. Parte do Content Control, você tem toda a parte de análise do antivírus no tráfego de navegação, sendo ele no SSL, num tráfego criptografado ali, ou no ambiente HTTP. Juntamente nessa detecção de tráfego, você também tem a verificação de e-mail, de entrada e saída, trabalhando no protocolo POP e SMTP. Tá? Independente do cliente de e-mail que você tiver,
vai funcionar, porque ele trabalha na camada do POP ou de SMTP. Tem algumas informações referentes ao produto aqui que ele faz essa análise, enfim. É interessante que você não tiver um anti-spam muito efetivo ou não tenha, é interessante que você habilite essas funções dentro do antivírus. A parte web, também muito utilizado aí para clientes que não têm um proxy, um gateway, ou tem um gateway na rede, um proxy, que é tirar um pouco de requisições aí dessas máquinas, você consegue trabalhar com controle de acesso à internet, tá? Como que ele trabalha? Por hora, tá? Você consegue definir aqui, só complementando a legenda, tá? Aquilo que está em branco é que é permitido, aquilo que está em vermelho é bloqueado. O agendamento do que está liberado ou que está bloqueado, ele não tem qualquer integração com a categoria. Então, uma vez que você coloca aqui que das 8 às 6, de segunda a sexta está bloqueado, a pessoa não acessa nada da internet, tá? A não ser que você defina as exclusões, tá? Ele não tem aquela questão, eu vou bloquear tudo para as categorias que eu defini. Não, ele está bloqueando tudo. Aí ele só trabalharia aqui na exceção. Então, você tem agendamento de horário, que é o permitir ou bloquear, tá? Por padrão é utilizado para liberar tudo, aí você trabalha aqui dentro das categorias, né, e exclusões, e você define as categorias que podem ou não pode. Site de proxy, conteúdo adulto, jogos, enfim, você define as categorias que não podem ser acessadas aí, ele vai fazer esse bloqueio, e caso algum site ele se enquadre em duas ou mais categorias, você pode definir a exclusão aqui, sendo ele uma exclusão permitindo ou bloqueando. O contrário também, né? Digamos que um site X está mal categorizado, você pode bloquear por aqui também. Você tem que trabalhar dessa forma. Data Protection, que seria, não vamos dizer que uma feature de DLP, ela tem algumas funções de DLP, mas não é um DLP puro, tá? Devido a alguns tipos de detecções ele não trabalhar, não que 100%, mas com a função de DLP. O que a solução proporciona? Que tipo de vírus você consegue agregar? Você consegue definir com que, por exemplo, número de cartão números de contas, não, se você, vou dar um exemplo, tá? Uma string, você definir a string de um número de cartão de crédito, que no final do cartão de crédito você coloque os 4 últimos dígitos lá. Se em algum momento a pessoa acessar uma página e tiver esse valor dentro da página ou do e-mail, aparece um pop-up do Bitdefender fazendo o bloqueio e não deixa continuar aquela ação, sendo acessar um site. Vamos dar um exemplo, o site do Itaú, a pessoa tenta colocar a agência da empresa, vou dar um exemplo, ou a conta corrente da empresa. Ele colocou esses dados, ele não deixa dar continuidade para que você vai para o passo 2 ali, para que você possa colocar as outras informações. Tá? Esse é o formato de DLP que ele trabalha. Então, na camada de e-mail, SMTP, está no envio e acesso à internet. Você tem a parte do Application Control também, que é o controle de aplicativos, tá? Na mesma estrutura que eu disse de web, que se você colocar aqui para bloquear, ele vai bloquear tudo, tá? E você pode trabalhar no seguinte formato, né? Colocando os arquivos que você quer bloquear, tá? Eu vou criar uma regra específica, né, para bloquear sei lá, um Tor, isso pelo nome, tá? Ele trabalha com o nome, não com hash, tá? Vou dar um exemplo, o Internet Explorer, ele é o iexplorer.exe. Você tem que colocar o caminho completo aqui da aplicação, com o exe, e ele vai fazer o bloqueio. Se a pessoa mudar o nome do executável, vai funcionar, tá? Então, ainda não tem um planejamento para detecção por hash, tá? Foi até o que foi passado para nós ontem no treinamento com a Bitdefender, mas você já consegue fazer um bloqueio aí para, se você tem
usuários um pouco mais leigo e não vão fazer isso, você consegue bloquear algumas aplicações. Tá? Device Control, a partir do controle de dispositivos, tá? Tem uma série de dispositivos aqui que ele detecta, como Bluetooth, pendrive, modem, fita, drive de fita, enfim, tem uma série de dispositivos que ele pode fazer o bloqueio, tá? E você consegue trabalhar no permitir, bloquear somente a leitura ou customizar. O que seria esse customizar? Dentro do grupo External Storage, você tem diversos dispositivos que se enquadram dentro deste grupo. Então, por exemplo, eu quero bloquear pendrives, mas cartão de memória eu libero. Por exemplo, você consegue fazer isso também. Tá? Juntamente com esse controle de dispositivos, você tem as exclusões, tá? As exclusões que seria no seguinte modo também, você pode bloquear todos os pendrives, exceto os pendrives da empresa ou um pendrive qualquer, você consegue fazer isso. No formato manual, tá? Através do Device ID ou do Product ID, tá? Os pendrives da Kingston, se eu não me engano, e da SanDisk, ele tem um aplicativo proprietário que você coloca o pendrive, executa esse aplicativo, ele te dá o Product ID e o Device ID, aí você consegue fazer isso manual, ou from Discover Device. Como que funciona isso? Todas as máquinas que já estão com o Bitdefender instalado e o módulo de Device Control ativo, né, ele pode não estar bloqueando nada, permitindo tudo. Ele faz essa leitura. Então, tudo aquilo que foi detectado pelo antivírus, ele lista aqui para você. Então, é possível, tá? Quando você dá um From Discover Device, ele aparecer aqui os dispositivos que foram localizados, tá? E baseado por essa detecção, ele mostra aqui como, digamos que está tudo bloqueado. Você colocou um dispositivo na máquina do financeiro, vai aparecer aqui para você a máquina, o nome do computador e você consegue permitir ou bloquear através da permissão proposta para aquele pendrive, ok? Então, bloqueio total, somente leitura, ou permitir tudo, ou bloqueia tudo e trabalha com exceções. Na parte de relays aqui, caso esses relays utilizem aquele communication, né, que é o server security para se atualizar, tá? Você pode definir algumas configurações, se ele utilizar proxy, alguma coisa do gênero, ou até mesmo o Gravity Zone, que seria a própria console, ele tem algumas configurações. Por padrão, manter as configurações ele vai funcionar perfeitamente. Para um ambiente um pouquinho mais complexo, pode ser que haja necessidade de aplicar essas configurações. Também voltado para a parte de relays aqui, onde ele vai buscar as atualizações, né? Todas as máquinas que são relays podem buscar da própria internet ou do próprio servidor. Você pode definir uma pasta que vai ficar essas atualizações, tá? Não recomendado também modificar essa pasta, até mesmo usar o padrão que a solução entrega, mas pode se mudar, se você achar interessante colocar em uma outra pasta, enfim, só para você ter a feature de relay instalado dentro de uma máquina ou um servidor, ele tem que ter 6 GB de espaço disponível para que ele possa instalar a função de relay. Tá? Temos uma pergunta aqui, o Ronaldo perguntou lá, teria como disponibilizar o vídeo? Sim, estamos gravando a apresentação, tá? Assim que finalizar, eu vou disponibilizar ela no nosso ambiente no YouTube, mando o link para vocês. Eu até vou pedir para que vocês coloquem no chat, tá? Nome da empresa e o e-mail para que a gente possa enviar isso para vocês aí, tá bom? Deixar isso fácil aí para a gente, já coloque no chat, por favor. E no final a gente disparar isso para vocês. Acho que fica até mais fácil, não somente para o Ronaldo, mas para outras pessoas, caso queiram apresentar para o gestor, o diretor, enfim, e tem o vídeo disponível, ok? Continuando aqui, tem a parte de Exchange, tá? Você consegue definir configurações específicas para o Exchange, né? Se você tiver o Exchange na sua rede.
tá? Você tem configurações voltadas para anti-malware, regras de anti-spam, regras de content control, né, que é o dentro do anexos dentro do e-mail, né, você consegue definir algumas regras para que ele verifica. Você vai verificar tudo na entrada, na saída. Você consegue adicionar aqui informações voltadas para o ambiente de Exchange. Então ele tem diversas funções aqui que você consegue aplicar juntamente com o produto. Relatórios. Você tem diversos relatórios, praticamente as mesmas funções que você tem no dashboard que ele te apresenta lá, como detecção por top 10 malware, detecções de pendrive, enfim, praticamente a tela é a mesma aqui, tá? Você consegue definir o que você quer para esse relatório, se é um relatório agendado, se você só quer visualizar isso agora, se quer entregar esse relatório por e-mail, tá? No caso agendado, né? Você consegue colocar os e-mails que vão receber essas informações. Você consegue definir se é departamental, enfim, você consegue colocar, por exemplo, do seguinte formato: eu quero só receber deste departamento. Você pode colocar neste formato também, tá? Quarentena, acompanhar toda a quarentena aqui de vírus detectados, locais que foram detectados, as ações que foram aplicadas, tá? Essa guia Companies aqui, como eu disse para vocês, como nossa console é uma console de parceiro, temos acesso a todas as consoles. Se fôssemos criar outras consoles, ele vai aparecer aqui. Então essa guia para vocês não faz a diferença. User Accounts, desculpa, User Activity, você consegue ter uma, vamos dizer que uma auditoria aqui por usuário, o que foi feito, a ação, o que editou, o que mudou, enfim. Você tem essas informações aqui voltadas para o usuário. Então você consegue monitorar aqui, por exemplo, o usuário cloud@totalware, com uma regra, ele é um parceiro, né, vamos dizer assim, ele criou a área, né, que ele diz ali, dentro da network, ele criou o espaço empresa ali, um grupo chamado empresa. Então você tem todas essas informações, o que foi alterado, o que foi modificado, você tem todas essas informações para fazer uma auditoria, caso alguém coloque, mexa nas informações aí que de forma incorreta, vamos dizer assim, tá? Tem algumas informações voltadas aqui para a própria solução, o próprio manual de instalação. Você tem algumas outras informações quanto ao produto, tá? Documentações voltadas ao produto, que é interessante para que você conheça um pouquinho mais. Ferramentas aqui dentro do produto de casos em algum cenário específico, precisa fazer uma análise, um troubleshooting da máquina. Tem ferramentas para tirar logs aqui, nós utilizamos essas ferramentas em alguns cenários, tá? Você tem aqui para ambiente, somente ambiente Windows, tá? Você consegue fazer isso aí, tá? x64 ou 32 bits, tá? A solução, tá? Ela é disponível, tá? Deixa eu só voltar aqui e mostrar para vocês. Ela é compatível com o Windows, Mac e Linux, tá? Deixa eu só mostrar isso para vocês aqui, para que vocês possam visualizar, tá? Você tem aqui, ó, é possível fazer download dos pacotes, tá? No ambiente Windows, Linux e Mac, tá? Você mandar o e-mail com esse link, ou no momento que vai fazer o download, você escolhe aqui, tá? Qual que é a distribuição do produto, tá? Falando rapidamente, o Windows Downloader é um pacote pequeno, ele é só um agente que você executa na máquina, você instala, ele automaticamente verifica se a máquina é 32, x64 e baixa o pacote correto. Você tem um pacote por distribuição, Linux é a mesma coisa, e o Mac ele não tem essa diferenciação, tá? As diferenças, tá, entre o on-premises e o próprio cloud, né, acredito que já caiu na conexão aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar de faixa, ainda consigo.
que eu disse para vocês, na parte do AD, que você consegue sincronizar com o seu AD. Tá? Eu vou até voltar aqui na mesma tela para que vocês possam ver. Em Networks, vocês podem visualizar que não tem a guia para integrar com AD aqui. Você já consegue visualizar no ambiente on-premises, que ele vai fazer toda a leitura do seu diretório de computadores e usuários, tá? No caso de cloud ou Exchange, se você tiver esse cloud, não, desculpa, mobile e Exchange, que ele utiliza a camada de usuário aí para trabalhar, tá? Isso para o ambiente on-premises, como vocês podem ver aqui, Synchronize with Active Directory, você consegue visualizar. E no cloud ele não tem essa opção para sincronizar com a AD, tá? Na parte de mobile, como eu disse para vocês, no mesmo local aqui, na parte superior, você tem aqui Computers and Virtual Machines, que a solução é compatível com ambientes físicos e virtuais, tá? Isso para o ambiente on-premises, você tem essa função que você consegue trabalhar o mobile, tá? Mobile device, que aí você consegue criar políticas para mobile, tá? Você criar um grupo e aplicar essas políticas aí para o mobile, tá? Então, quando você vai criar uma policy também, ele te dá essa opção aqui de mobile device, tá? Ou computer and virtual machine, tá? No mobile devices, você tem algumas informações totalmente voltadas para mobile, né? Que seria informações gerais, né? O nome da política, se o outro usuário pode mudar, e informações voltadas para o MDM, né? Que é para o gerenciamento de dispositivos móveis. Então, você tem na parte de segurança, tá? Você tem mais flexibilidade para Android, tá? Pelo ambiente iOS ser um pouco mais fechado, a Apple não liberar tanto assim. A parte de antivírus você tem somente para Android, tá? E algumas outras funções como filtro de conteúdo, escaneamento no cartão de memória, dentre outras funções aplicadas para Android que você não tem para iOS, tá? Você consegue definir algum compliance aqui, como que seria isso? Vou dar um exemplo, tá? Se o dispositivo não tiver em compliance, o que seria compliance? O cara fazer um jailbreak ou um root na máquina, tá? No celular. Você consegue definir que esse dispositivo dele fique bloqueado, é totalmente apagado, seja excluído da console, tá? Colocando isso no ambiente mais do dispositivo da empresa, né? Corporativo, né? Não vai fechar muito o usuário com um celular particular, que isso até foge um pouco da política, né? De uso que é dele, ele faz o que ele quiser. Mas com o dispositivo da empresa, você consegue definir aí que se ele determinadas ações que ele tomar dentro do dispositivo, o dispositivo não estando em compliance com as regras, né, de um ambiente enterprise, né, que ele diz, um dispositivo da empresa, se ele não estiver em compliance, eu dou um wipe. O que é o wipe? Limpar o aparelho e volta às configurações de fábrica, por exemplo. Você consegue fazer isso. Tá? Você tem algumas outras funções de regras de senha, políticas de senha, para que deixe um pouquinho mais, vamos dizer, difícil caso o usuário, aí, o colaborador, perde esse dispositivo. Então, você vai ficar tentando aí senhas, você consegue aí definir alguma política de senha, forçar ele a ter uma senha mais difícil, vamos dizer assim. Você tem alguns profiles que você consegue definir, como por exemplo, eu quero definir que já vou deixar configurada a rede Wi-Fi aqui da empresa em todos os dispositivos. Então, defino o nome da rede, como que é o nome da rede da empresa, qual o protocolo que utiliza, qual que é a senha, e coloca aqui. Toda vez que o colaborador chegar na empresa com o dispositivo dele, ele já consegue conectar automaticamente na internet. Já está as credenciais para ele. Consegue definir também VPN, já deixar configurado aqui isso para o ambiente iOS, tá?
definir algumas funções para VPN, utilizando IPsec, servidor, porta, usuário, se usa proxy ou não. Consegue já deixar isso pré-configurado dentro do aparelho e o usuário não tem que definir algumas configurações manuais, tá? Web Access Control, que seria somente a parte de filtro de navegação, que a gente tem para o ambiente Windows, Mac e Linux, você também tem isso para, Windows e Mac, tá? O Windows e Linux, tá? O Mac é só anti-malware, tá? Você tem também para o Android, somente para o Android, não tem para o iOS. Então eu consigo definir por categorias, por horários, consigo definir categorias não, blacklist, whitelist, tá? Eu posso definir uma lista de sites que aquele dispositivo pode acessar ou não. Controle de acesso web, vamos dizer assim, para o iOS, você tem algumas coisas que você consegue fechar o usuário, permitir que use somente o Safari, habilitar ou desabilitar algumas funções ali dentro do dispositivo. Alguns sites precisam que o cookie esteja ativado para que acesse o site, então se você desmarcar isso, você já consegue fechar o usuário aí para que ele não possa acessar tudo, tá? Então, o que muda aí do ambiente on-premises para o ambiente cloud são essas questões, mobile e sincronização com AD. Mobile somente no ambiente on-premises, a partir do licenciamento Advanced, se eu não me engano, tá? Temos os comerciais aqui que pode confirmar essa informação para mim, mas acredito que é isso mesmo, tá? O Business você não tem mobile, então o Advanced Enterprise você já tem a parte de mobile tudo dentro do ambiente, tá? Bom, pessoal, é isso, é muita informação, sei que é muita informação nesse período aí de 1 hora, que praticamente só eu falei aí, teve poucas perguntas, tá? Eu vi que o pessoal tem colocado aqui o endereço para estar recebendo o link do vídeo, né? Podem colocar aqui no chat. E o chat está liberado para perguntas, tá? Podem perguntar, perguntas técnicas, comerciais, e a gente auxilia vocês aí no que vocês precisar. Podemos fazer POC do produto sim, tá? Também vemos a agenda, disponibilidade nossa e cliente para que vocês conheçam o produto teste antes de adquirir. É importante que veja o funcionamento na rede para vocês adquirir o produto e ter a certeza que ele vai funcionar. Fernando fez uma pergunta. Olá, na versão Home Premium, não entendi. Home Premium, se eu não me engano, essa... Ah, tá. Você diz para instalações locais. Eu não sei se seria isso, mas o standalone, não sei se é isso que você quer dizer. Isso, standalone. Tá. Você tem a opção de instalar em máquinas que, vamos dizer que eu não quero ter o gerenciamento. Eu crio o pacote, ele atualiza da internet, está protegido, pode fazer. Naquela guia packet, você cria esse pacote, né? Conforme a sua necessidade e instala na máquina. Ele vai buscar as atualizações e updates dentro do ambiente, tá? Você tem que mudar isso aqui, tá? Custom Communication Server IP, aí você tem que colocar o ambiente da Bitdefender, tá? Que é upgrade.bitdefender.com, tá? Aí você consegue criar proteções standalone, sem gerenciamento nenhum. Seria essa a dúvida, Fernando? Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Fernando tem mais uma, vamos lá. Ele tem vários computadores fora da rede dele, da rede local. Legal.
Bom, não sei se eu entendi a pergunta do Fernando. Ele tem vários computadores fora da rede dele que eu acredito que seja local, tá? Bom, se você quiser fazer um gerenciamento de tudo isso, Fernando, dependendo do número de máquinas que você tiver, o número de localidades, o cloud seria o mais apropriado para vocês, até mesmo para não um, vamos dizer que se você quiser gerenciar isso com em várias localizações e ter o gerenciamento, você precisaria publicar o seu endereço, né? Você precisaria do IP válido, fazer um NAT dentro do seu firewall aí, que essas requisições que viessem de fora, numa porta X, faria todo o redirecionamento para console, para o Graphic Zone. É possível, dá para fazer, tem esse passo de configuração, funciona, tá? Mas é um passo a mais que você tem que colocar. Se você tem diversas máquinas, se eu não me engano, o Fernando, acho que é um colégio, Fernando, é isso? Tá. Bom, até o comercial que está acompanhando você me disse que, entende? Ele, vamos lá, é uma empresa de gestão e consultoria. Acabamos de comprar 150 licenças. Tá, então você quer instalar nos seus clientes, legal. Eu acredito que é o melhor ambiente para vocês, Fernando, seria o cloud, tá? Acredito que você possa ter 50 clientes aqui, 20 ali, 10, 5, 8. Isso é muito picado para você. Então, até para você gerenciar isso aí, se você acredita que você deve vender esse serviço para os seus clientes, o cloud seria a melhor coisa para você, tá? Acredito que seria o melhor ambiente para você o cloud. Você pode gerar esses pacotes, tá? Um técnico ir lá local instalar via TeamViewer, alguma coisa assim. Ou até mesmo numa rede um pouquinho maior, você instala um relay e da console mesmo você manda instalar nas máquinas que estão dentro daquele ambiente de rede. É possível fazer isso através de configurações, mas acredito que o melhor ambiente para você seria o cloud, tá, Fernando? Francisco fez uma pergunta aqui. Atualizações para máquinas que não possuem internet, é possível? Sim, por isso que tem o relay, tá? Na rede para ela se atualizar em local, tá? Essas máquinas fazerem atualizações locais, tá? Mas a qualquer momento essa máquina vai precisar de alguma forma sair para a internet até para atualizar a versão do produto. Por mais que você tenha o relay dentro da sua rede, a máquina vai precisar sim de em algum momento sair para a internet, tá? Se você conseguir fazer alguma regra no seu proxy ou no firewall somente para os endereços da Bitdefender ela estiver liberada, é o melhor caminho, mas também funciona. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Fernando e Francisco, era essa a dúvida de vocês? Ficou claro aquilo que eu respondi? Seria isso mesmo? Fernando falou que sim, ok. Francisco também. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Técnico, comercial, sem problema nenhum. Vou fazer o possível para disponibilizar esse vídeo no máximo, tá? Até sexta-feira, tá, Fernando? Vou procurar fazer antes disso, tá? Mas já vou, assim que eu disponibilizar, tenho aqui os dados de vocês aqui, o e-mail que vocês mandaram aqui, deixando no chat, tá? E para disponibilizar esse vídeo para vocês, tá? Pessoal, tem mais alguém que quer deixar algum e-mail para mandar o vídeo? Mais alguma pergunta? Ok, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, por esse tempo que dedicaram aí para conhecer o produto. Procure o comercial que convidou vocês para essa apresentação, caso vocês queiram
conhecer o produto, fazer uma POC dele, alinha com ele tudo direitinho, data, a gente intermedia isso também, essa parte técnica, mas o primeiro contato faça com eles, tire algumas dúvidas comerciais que vocês tiverem, e é possível a gente fazer essa POC sim, sem custo para você testar o produto, tá bom? Tenha um bom dia, né, que ainda não é meio-dia, e um ótimo início de tarde, fim de tarde para vocês, ok? Tchau, tchau, obrigado.